O que é fé e o que é obra? Fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11 versículo 1. Acreditar nas promessas de Cristo, tendo a certeza que vão acontecer. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé, que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Romanos capítulo 10 versículos 8 e 12. Aquele que crê em Jesus, obedece e pratica seus mandamentos, não devemos acreditar só de boca, deve ser na prática. Obra. Segundo a Bíblia, uma boa obra não é apenas aquela que tem boa aprovação social, porque isso os pecadores também fazem. A boa obra é, sim, aquela proveniente da fé, que é o princípio que nos leva a praticar boas ações. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 7 versículo 11. Porque, quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, e os seus corações, testificando juntamente a sua consciência, e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos capítulo 2 versículos 14,15. Veja que fé e obra andam juntas, não tem como ter fé e não ter obras. Obras e fé. Fazer o bem, não é ensinamento de Ellen Goldwhite, mas ensinamento bíblico. Não somos salvos somente pelas obras, mas também pelas obras. As obras ajudam no processo de salvação, fé sem obra é fé morta. É uma afirmação da nossa fé. Podemos dizer que as duas se complementam, só por acreditar em Deus, até o diabo acredita e não vai ser salvo. Devemos ser não apenas ouvintes, mas também praticantes dos ensinos de Jesus. Se você ver seu irmão padecendo de alguma coisa e sabendo que tem condições de ajudá-lo e o despede de mãos vazias sem ajudá-lo e disser, Deus o abençoe. Resolveu alguma coisa? E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22 versículo 39. Como demonstramos que amamos o nosso próximo? Cristo falou na parábola do jovem rico se ele conhecia os mandamentos. Ele disse que não apenas conhecia como observava todos, mas na hora de colocar em prática, vende tudo o que tem e dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Ser rico não quer dizer sofrer o dano da segunda morte, mas o amor ao dinheiro sim. Outra parábola que Cristo conta é do rico e Lázaro, onde demonstra que o apego às riquezas leva a pessoa ao fogo eterno. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago capítulo 4 versículo 17. Qual o salário do pecado? É a morte eterna, a segunda morte, esta que Cristo morreu por nós na cruz lá no Calvário. Como se ensinar salvação sem obras e a devolução dos dízimos e ofertas? Fé e obra na Bíblia. Aproveita se alguém disser que tem fé, e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E, se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos, e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu creis que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem, e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta?
Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Tiago capítulo 2 versículo 14 e 23. Imagine se existisse uma forma de apagar alguns de nossos pecados. É possível, primeiro confessando a Deus e depois pelas nossas obras. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro capítulo 4 versículo 8. As nossas obras colaboram para a nossa eternidade, quanto mais obras mais galardão teremos, esta é a promessa de Jesus. E, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse capítulo 22 versículo 12. Não tenho o objetivo de criar contenda, sem esclarecer como entendo e penso da palavra de Deus, sob as orientações adventista e na verdade que acredito ser a que nos orienta no caminho da salvação. Se o Espírito Santo não convencer, não sou eu que vou convencer. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, quando eu for, vou-lo enviarei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. João capítulo 16 versículo 7 e 8. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Filipenses capítulo 2 versículo 3. Encontre uma igreja adventista, acesse https://igrejas.adventistas.org. Esclarecimentos iniciais.